Questão do ITA. Um automóvel faz a metade de seu percurso com velocidade média igual a 40 km por hora e o restante com velocidade média de 60 km por hora. Determina a velocidade média do carro no percurso total. Bom, a questão fala que ele faz metade do seu percurso com 40 km por hora. Ou seja, metade, ele andou meio do caminho dele. Coloquei meio aqui como sendo 1 sobre 2p. Esse p de percurso. Então, meio p, metade do caminho, é igual, na verdade, tem a velocidade de 40 km por hora. Bom, ele fala que o restante. Ou seja, se ele andou metade do caminho, o restante do caminho é a outra metade. Então, meio p do outro lado também. Lembrando que o p coloquei para simbolizar p de percurso. Ele tem a velocidade na outra metade do caminho de 60 km por hora. E agora ele pergunta qual a velocidade média de todo o percurso. Para isso, vamos achar primeiramente, no primeiro trecho dele, o tempo. Porque se a gente tiver o tempo que ele levou para percorrer o primeiro trecho e o segundo trecho, e depois o ΔS do trecho total, a gente vai ter justamente os requisitos necessários para achar a velocidade média do percurso. Achando o tempo do primeiro trecho pelo ΔS sobre ΔV, fazendo a manipulação da equação da velocidade. Aqui o nosso ΔS coloquei sendo o meio P, que já tinha identificado aqui. Coloquei como sendo quilômetro, para nossa resposta já sair em hora. Sendo o meio P em quilômetro e a velocidade também em quilômetros, podemos cortar em cima e embaixo e vai ficar meio P dividido por 40. Dividido meio por 40 vai dar 0,0125p. Isso daqui vai ser dado em hora. Beleza? Para o segundo trecho, vamos descobrir o tempo aqui também. Meio p quilômetro, que seria a segunda metade do caminho, dividido pela velocidade dele nesse trecho do caminho, que foi 60 km por hora. Fazendo essa divisão, vamos ter 0,00833p de hora. Lembrando que você não precisa fazer nada com esse p, só leva ele para a equação final. Pegando os dois tempos que a gente achou no primeiro trecho e no segundo trecho, temos que a soma deles vai dar aproximadamente 0,02083p de hora. Aqui eu trabalhei utilizando números decimais, mas na hora da prova é melhor você trabalhar com as frações, porque você não vai estar utilizando de uma calculadora no momento. Então, ao invés de você utilizar o número decimais como eu utilizei aqui, utiliza a fração, vai utilizando as frações, fazendo operações com elas para ficar mais fácil o desenvolvimento. Lembrando que aqui só basta você ter mesmo a noção de como trabalha o exercício. Os números certamente você conseguiria acertar lá no momento da prova, a não ser que você esteja muito nervoso. Bom, vamos lá. E a velocidade média do percurso vai ser o quê? O que é aquilo que você já sabe de praxe. É ΔS sobre ΔT. O percurso é o quê? Meio P que eu coloquei lá. Você poderia colocar só X mais X. Aí depende do que você vai achar. Depende do que você, como você nomeou o trecho aqui. Bom, meio P mais meio P, vou ter 1P. Metade de uma coisa mais metade de outra, você tem uma coisa. E o nosso ΔT
é o ΔT total que a gente já tinha achado aqui em cima. É o 0,02083P. Bom, tem o P em cima e P embaixo, posso cortar. Então o P aqui só foi uma nomenclatura. Na verdade ele não influenciou em nada na conta. Bom, 1 dividido por isso daqui, por 0,02083, já vai chegar no quilômetro por hora. Lembrando aqui que a nossa hora, o nosso tempo, na verdade, já tinha sido achado em hora. Então aqui é H. E a nossa distância, nós tínhamos adotado que era meio P quilômetro, nas duas onde nós cortamos. Então, se aqui a gente já tinha usado que era quilômetro, e aqui também, nosso meio P quilômetro. Aqui também vai ser quilômetro. Então vai ficar quilômetros por hora, já vai dar o 48 certinho. Se você tiver uma calculadora aí, você vê que dá isso. De novo, relembrando, no momento da prova é melhor usar a fração, porque fica mais fácil de trabalhar com os números. Mas é basicamente essa a ideia. O que o potencial poderia acabar se confundindo na hora da prova, lembrando que era o ITA, não seria algo tão fácil, é pegar esse 40, somar com 60, tem 100 km por hora, e dividir por 2, que daria 50 km por hora. Acredito que alguns devem ter caído nessa pegadinha, mas para você saber a velocidade média durante todo o percurso, você teria que saber o tempo que ele utilizou durante todo esse percurso e também o ΔS percorrido por ele. Como o ITA acabou não dando esse ΔS, você tinha que sugerir, porque ele fala que é metade do percurso, depois ele continuou o restante do percurso, então o restante é outra metade, porque se ele andou metade de algo, para ele terminar aquele trecho só andando outra metade. Beleza? Você poderia sugerir X aqui, qualquer coisa, que teria dar certo também. Beleza? Valeu!